Olá, bom dia, terceiro dia de férias, terceiro dia de live, terceiro dia de compartilhar os ensinamentos da Palavra de Deus. Hoje eu tô bem cedinho aqui, né? Vocês estão vendo. São 7 horas, né? Agora, eu acho. É isso. Não, já são mais de 7. Aqui, 7h18. Isso mesmo. Bom, então, vamos ao que interessa. Ainda no livro de Marcos, que é o livro que eu tô lendo, mas eu voltei um pouquinho, eu já tinha lido essa passagem na semana passada, e eu fiz umas anotações, fiz umas marcações que eu achei muito interessante. E eu queria compartilhar aquilo que Deus falou ao meu coração quando eu estava lendo. Porque a palavra de Deus tem isso, né? Eu comentei com vocês no primeiro dia. A gente lê hoje e às vezes Deus não fala, às vezes não vem nada. Aí às vezes a gente lê amanhã e Deus nos mostra um pedacinho e fala conosco naquele pedacinho. E aí daqui a uma semana, um mês, você lê o mesmo trecho e Deus te fala outra coisa, o Espírito Santo fala outra coisa com a gente sobre aquele mesmo trecho. E assim nós somos edificados. Né? O que é edificado? Somos construídos, o nosso caráter é construído no sentido de nos tornar mais próximos, mais parecidos com Jesus. E o versículo, né, a passagem da Bíblia que eu vou ler hoje, ela está em Marcos capítulo 1, no versículo 40, quando Jesus cura um leproso. Foi uma das curas de leproso, né, que a Bíblia nos relata. Então fala assim: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Bom dia, dona Elaine, queridona. Em seguida, Jesus o despediu, né? Falou que ele podia ir embora. Com uma severa advertência, ou seja, nesse momento aqui Jesus falou bem sério com o leproso, com o ex-leproso. E ele disse assim: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em alguns lugares, solitários. Todavia assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Essa passagem ela pode ser explorada sobre vários aspectos, mas uma coisa me chamou a atenção pela primeira vez aqui. Quando Jesus fala para o leproso, depois que ele cura o leproso, Jesus dá uma advertência, e a Bíblia ela faz questão de frisar que Jesus deu essa advertência para o leproso. Não conte isso para ninguém. E é interessante que Jesus fala isso em outros momentos, em outros milagres que ele fez, em alguns momentos ele fala: não conte para ninguém, não diga para ninguém, não fale para ninguém. E aí eu fiquei curiosa, né? E a Bíblia, ela, em alguns momentos, ela explica do porquê que Jesus falava isso. Por que Jesus falava isso? Porque Jesus veio à Terra com o tempo certinho, né, de tudo que aconteceria. Havia um plano que precisava ser executado. Esse plano tinha dia, horário, local, né, os lugares por onde ele passaria, as pessoas que ele abordaria, e havia um período, um tempo para se cumprir. E Jesus começou a fazer os milagres e ele alertava as pessoas: não conte para ninguém, ainda não é o momento. Por que Jesus falava isso?
Porque se as pessoas começassem a contar muito logo, né, rapidamente, que havia um homem que estava curando, que havia um profeta no meio do povo, que estava trazendo as boas novas, dizendo que o reino do Senhor estava próximo, né, que o reino de Deus estava próximo, e que estava curando, que estava libertando as pessoas dos demônios, se aquela notícia começasse a correr muito rápido, o plano de Deus poderia ser prejudicado. As coisas poderiam ficar complicadas antes da hora, porque Jesus ele tinha um cronograma para cumprir, né? Ele precisava ir a vários lugares, ele tinha ali muito claro na mente dele qual era o propósito dele. Mas aí eu fiquei me perguntando, eu falei, mas Senhor, o Senhor é Deus. Todo o controle de todas as coisas está nas mãos de Deus, não é isso que a gente aprende? Né? Uai, Deus é Deus, Deus pode tudo. Por que Jesus ficava preocupado de falar para as pessoas, não espalhe isso agora, não conta agora? Né? Jesus podia muito bem fazer alguma coisa lá e a pessoa esquecer e ela não falar, né? E ele fazer com que ela não falasse. A gente usa muito isso, né? Senhor, faz com que. Senhor, faz com que. Jesus, faça com que. E aí a gente pede o que a gente quer. Porque muitas vezes a gente trata Jesus como se ele fosse um mágico. Senhor, faça com que, fala alakazam e faz com que isso aconteça. Esse é o nosso primeiro equívoco, né? Deus não é mágico, ele não age dessa forma. Ele não faz mágicas. Deus, ele age em cima dos propósitos dele. Deus age em cima dos princípios dele. Então, primeira coisa, Deus não faz mágica. Outra coisa, Deus não nos manipula. Jesus poderia manipular essas pessoas, falando, agora eu curei esse fulano, mas ele não pode sair falando isso agora não. Eu vou fazer alguma coisa aqui, um encantamento, e ele não vai lembrar disso para sair falando, não. Os humanos nos manipulam. As pessoas se manipulam. Mas, bom dia, Cris. Um ótimo dia para você, querida. Mas Jesus não nos manipula. Ele poderia, ele tem poder para isso, mas ele não faz isso. Então não é em Jesus, não é em Deus que nós temos esse péssimo exemplo de tentar manipular as pessoas, de tentar coagir as pessoas, de tentar levar as pessoas a fazer aquilo que a gente quer para o nosso benefício. Não é em Deus que nós aprendemos isso. Não é com Jesus que nós aprendemos isso. Mas não foi isso que chamou a minha atenção, né? Não foi só isso. Me chamou a atenção que se Jesus falou para aquele leproso, não conte para ninguém, porque Jesus sabia que as coisas tinham um tempo certo para acontecer, que as coisas precisavam se cumprir da forma que haviam sido planejadas, quer dizer então que nós temos a capacidade de frustrar os planos de Deus, de atrapalhar os planos de Deus, de estragar os planos de Deus? Eu tendo a achar que sim. E mesmo Jesus sendo Deus, sendo poderoso, ele não tinha a permissão de Deus, porque ele era Deus feito homem. Mas mesmo ele com todo o seu poder, mesmo ele sendo Deus na terra, ele não tinha, vou chamar de autorização, ou ele não poderia interferir no livre-arbítrio das pessoas. O que ele poderia era aconselhar, não conte. Mas ele não impedia as pessoas, ele não interferia no livre-arbítrio das pessoas. E essas pessoas tinham a opção de falar, de obedecer ou não. Esse aqui não obedeceu. A Bíblia fala que mesmo assim, pensa, o cara era leproso. Né? Naquela época, os leprosos eles eram afastados do convívio com as pessoas, eles eram considerados impuros. Né? Se você tocasse num leproso, você tinha que ficar alguns dias isolado para você ser purificado. E aí a lepra não tinha cura. E aí esse leproso ele foi curado.
nunca que ele ia ficar caladinho, né? Ele saiu louco, contando para todo mundo, foi para o templo, né? Contou para os líderes religiosos para que eles testificassem que ele tinha sido curado, para que ele recebesse lá o seu passe para voltar à sociedade, para voltar ao convívio das pessoas. Então ele não fez isso, ele ficou calado. E Jesus não interferiu, porque Jesus não interfere. Infelizmente, né? Às vezes eu falo, Senhor, me fala só direitinho onde que eu tenho que cortar, porque eu não tenho sabedoria, não. A cabeça tem hora que fica oca, eu não sei tomar decisão sozinha, eu não sei escolher. Escolhe para mim, faz para mim. Mas Jesus não faz isso. Não é assim, não é esse o modus operandi de Deus. Nos manipular, nos coagir, fazer, né? Fazer mágicas, não é esse o modus operandi de Deus. Deus, ele nos deu o livre-arbítrio. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Mas Jesus não perdeu a chance de falar o que era para ser feito. Então, Deus não nos força, mas ele nos orienta. E ele espera que nós façamos conforme a orientação dele. E quando nós não fazemos, nós corremos o risco de frustrar Deus, de frustrar os planos de Deus, de atrasar ou de antecipar as coisas e prejudicar o resultado disso. Nós podemos fazer isso, né? E Deus, ele não interfere nessa ordem das coisas. Isso que eu acho tão maravilhoso, né? E isso que me incomoda muitas vezes nos cristãos, porque os cristãos, eu vou falar como cristã, eu tenho propriedade, é o meu lugar de fala. Nós temos o péssimo hábito de querer forçar as pessoas, de querer enfiar as boas novas do evangelho goela abaixo das pessoas, de querer dizer o que as pessoas têm e o que elas não têm que fazer, de, como eu falei ontem, né, de acusar, julgar e condenar o outro. Enquanto o próprio Deus não faz isso, Jesus não faz isso. Então Jesus curou, ele deu uma orientação, ele fez uma advertência e pronto. O leproso desobedeceu, né? E pronto. E essa desobediência provavelmente teve consequências no ministério de Jesus, não de um só, né? Mas de vários, porque Jesus fez milhares de milagres. E para muitas pessoas, eu penso que no início, ele dava essa advertência, não espalhe, não contem para ninguém. Por quê? Porque se ficarem sabendo agora, os religiosos podem querer me matar agora e eu tenho um tempo para cumprir aqui. Eu vou morrer, eu vou entregar a minha vida, mas não é agora. Se não fizermos do jeito que planejamos, alguma coisa pode dar errado. Ah, mas aí Deus faz com que... Não, Deus não faz com que... Deus não faz mágica, não é o Mr. M. Às vezes a gente confunde o personagem, né? Deus não é o Mr. M. Ele não faz com que. E aí isso nos leva a crer que Deus, ele conta com a nossa ajuda para que os planos dele se cumpram na vida das pessoas, para que os planos dele se cumpram na nossa vida, porque não adianta nada Deus desenhar a nossa vida, planejar a nossa vida, né? Colocar ali naquele papel lindo, como vai ser a vida da Patrícia. A vida da Patrícia vai ser isso aqui, ó, ela vai nascer aqui nessa família, parará, vai fazer aqui, vai estudar, vai formar, vai trabalhar, vai conviver com essas pessoas. Ele planeja. E olha, e eu vou tentar inspirá-la. E se ela seguir o que eu estou fazendo, que estou falando aqui, mas não é de forma obrigatória, não. Se ela entender o propósito, se ela buscar em mim, né, cumprir o propósito que eu tenho para ela, ela vai ser tão feliz, ela vai ser tão completa, ela vai ser tão próspera em todos os sentidos, que a vida dela vai ser muito boa. Mas Deus ele não vai obrigar a Patrícia. Ele não vai fazer com que a Patrícia decida isso ou fazer com que a Patrícia decida A ou B. Mas se a Patrícia buscar inspiração em Deus, nos momentos em que ela não souber o que fazer, Deus vai orientá-la. Se ela buscar, se ela quiser, se ela deixar, Ele vai orientá-la. Ele vai convidá-la a concretizar esse plano
que Ele tem para a vida dela. Mas em nenhum momento Deus vai nos obrigar. E em vários momentos nós poderemos ser aquela pessoa que vai frustrar, boicotar os planos de Deus para a nossa própria vida. Então, essa palavra ela me chamou a atenção, esse trecho me chamou a atenção, porque mostra, né, nos traz aos nossos olhos que existe o tempo certo para tudo. Deus tem tudo planejado, Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo, mas Ele não despreza o nosso livre-arbítrio. E ao exercer o nosso livre-arbítrio, nós podemos sim fazer coisas que não estavam no plano de Deus. E Ele vai deixar. E Ele vai deixar. E é interessante que Deus ele vai deixar e às vezes a gente vai reclamar. Deus, por que o Senhor deixou? Ué, por que eu não deixaria? Eu te dei todas as faculdades mentais, emocionais para você tomar suas decisões. Eu estava aqui o tempo inteiro à sua disposição para que você me consultasse para tomar suas decisões. Por que eu não iria deixar você tomar suas decisões? Ele vai deixar. Ele vai deixar. E quando a gente olha dessa forma, viver parece ainda muito mais assustador, né? Porque o ser humano, ele vive essa bipolaridade. Nós não queremos ser tolhidos da nossa liberdade, nós queremos ter o direito, porque a Constituição nos dá o direito, nos garante o direito de sermos livres, independentes, tomarmos as nossas próprias decisões, e é isso que a gente quer fazer. E aí quando a gente toma a decisão e dá errado, a gente vai reclamar para Deus, por que Deus deixou? Deus vai deixar. Deus vai deixar. E aí em alguns momentos, com base na sua sabedoria, que é algo que eu nem ouso questionar, em alguns momentos, mesmo a gente tomando as decisões erradas, Deus vai conseguir reverter as nossas decisões erradas em bênçãos. Ah, mas por que Deus não faz isso sempre? É para Ele que a gente tem que perguntar. Né? São mistérios de Deus. E eles existem. Mas às vezes Deus nos revela, inclusive, seus mistérios. Lá em Salmos tem uma passagem que fala, que o salmista fala que ele pede para Deus revelar a ele os segredos desse mundo, os tesouros dessa terra. A gente pode pedir, pode ser que Deus revele, porque isso pertence a Ele, né? Não pertence a nós. Então, sem muitas delongas, o que eu gostaria de compartilhar com vocês, o que eu gostaria de pedir a Deus para fazer por nós, para nos abençoar no dia de hoje, não só no dia de hoje, em vários outros dias, é que Ele nos dê direção. Primeiro, que Ele nos ajude a sermos pessoas, sermos filhos que realmente busquem a intimidade, a comunhão com Deus, porque é na intimidade com Deus que Ele fala conosco. É na intimidade que Ele fala conosco. E intimidade é algo que a gente precisa construir. Intimidade é algo que a gente precisa investir tempo, investir boa vontade para que ela se construa. E se tem alguém com quem vale a pena a gente ter intimidade, é com Deus. Não com segundas intenções, não para ser abençoado, não com o olhar só nas mãos de Deus, mas pelo próprio Deus, por ter um relacionamento com Ele. Eu não sei vocês, mas sabe aquelas pessoas que a gente gosta de estar perto só porque gosta de estar perto? Você não espera nada da pessoa, ela não vai te dar nada, ela não vai te dar dinheiro, ela não vai te dar um cargo, ela não vai te dar visibilidade social, ela não vai te atribuir status, não. Você gosta de estar do lado dela por ela. Você gosta de estar do lado dela porque estar do lado dela faz até a gente se sentir uma pessoa melhor. Deus é isso, a gente tem que olhar para Deus dessa forma. A gente tem que buscar estar junto com Jesus, junto com Deus, pelo simples fato de que a gente quer a companhia dele, pelo simples fato de que nós amamos ele, queremos
que esse amor se fortaleça a cada dia da nossa parte para Ele. Porque da parte dele para nós, não há nada que a gente faça que faça Deus nos amar mais. E não há nada que a gente faça que faça Deus nos amar menos. Ele já nos ama abundantemente, a tal ponto de entregar o seu único filho na cruz para morrer pelos nossos pecados. Então, quando nós buscamos Deus, buscamos intimidade com Ele, nós entendemos o que Ele está nos falando, porque Jesus, Ele fala conosco baixinho. Se a nossa cabeça estiver barulhenta demais, se as vozes da nossa cabeça estiverem falando alto demais, as vozes do medo, as vozes da ansiedade, as vozes da raiva, as vozes do desejo de vingança, as vozes da preocupação com as coisas materiais, as vozes do medo da enfermidade, se essas vozes que falam o tempo todo na nossa cabeça estiverem falando alto demais, nós não vamos conseguir ouvir a voz de Deus, nós não vamos conseguir ouvir a voz do Espírito Santo nos dando direção, nos orientando, nos acompanhando, nos guiando, se a gente quiser ser guiado. Então, o que eu desejo para mim, o que eu desejo para você no dia de hoje é intimidade com Deus. Intimidade para ouvir quando Ele disser para a gente o que Ele falou com o leproso. Não conta nada para ninguém, não vai por esse lado, não vai por esse lado, não fala isso agora não, faz isso depois, não faz isso de jeito nenhum. E que a gente tenha humildade para obedecer a voz, porque não adianta a gente ouvir a voz e não querer obedecer a voz, né? Porque Deus não vai nos obrigar. Ele não amarrou o leproso e falou assim, ó, você não vai sair daqui, porque senão você vai abrir essa boca de sacola sua aí, no meio do povo, contando que não é para contar agora. Não. Jesus orientou e soltou. E Ele faz isso com a gente. Ele está o tempo inteiro nos orientando e nos deixando ir. Ouvir essa orientação, compreender, requer relacionamento, requer a gente silenciar essas vozes que gritam na nossa cabeça todos os dias, o tempo todo. Para que aquela voz que realmente deve prevalecer, que essa voz possa ser ouvida e que a gente possa saber o que fazer nas situações, né? Nas situações que a gente está enfrentando. E é isso. Nossa terceira live. Amanhã estaremos novamente. Que Deus abençoe o nosso dia, que Ele nos guarde, que Ele nos livre de todo mal, que Ele nos guarde por detrás e por diante, pela esquerda e pela direita, que os anjos do Senhor vá à frente, onde nós estivermos, onde colocarmos os nossos pés, que os anjos do Senhor estejam conosco, nos livrando, nos guardando, nos dando a direção para que nós possamos cumprir a perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. E que no dia de hoje o Senhor possa enviar a sua unção, a sua cura para todas as pessoas que estão nesse momento numa UTI, num quarto de enfermaria, né, num apartamento, lutando pela vida, seja contra o Covid, seja contra um AVC, seja contra um câncer, seja contra um infarto, um acidente. Que o Senhor possa enviar os seus anjos para visitar os hospitais, para visitar os lares, para levar cura, para levar esperança para os familiares, em nome de Jesus, que a doce presença do Senhor possa ser sentida por cada pessoa que nesse momento enfrenta alguma enfermidade, em si mesmo ou em alguma pessoa próxima, algum parente. Em nome de Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor. Um beijo enorme, a live vai ficar gravada aqui e a gente se vê amanhã. Um beijo, bom dia. Tchau, Elaine, te amo, querida. Beijão para você. Tchau, Cris. Um beijo, um ótimo dia de trabalho para nós. Um abraço, tchau, tchau.